Boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver na live, no link. A gente vai fazer hoje capítulo 12 do livro de Números. Vai ser um livro curto, um capítulo curto, mas bem importante, tá? Que a gente vai ser apresentado agora a Miriam, que é a irmã de Moisés e Arão, né? Vai apresentar de uma forma maior, isso é tão importante. Vamos, fazer nossa oração para a gente começar agora, tá bom? Vamos lá, então. Senhor Jesus Cristo, obrigada por nos mantermos unidas nesse grupo. Obrigada porque o Senhor nos usa o tempo inteiro, chamando novas pessoas, nos apresentando, Senhor, de diversas passagens, diversas coisas que só o Espírito Santo pode nos revelar, pois foi Ele quem escreveu a sua palavra sagrada, o seu Espírito, meu Deus. Então, obrigada. A gente pede para que Ele mesmo nos revele tudo aquilo que está escondido aos nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, que a gente possa ser transformado como pessoa, Senhor, que a gente possa entender o que é um relacionamento com o Senhor, e não uma religião especificamente. Que a gente possa ter o Senhor como nosso melhor amigo, como Pai. Obrigada por podermos, inclusive, te chamar de Pai. Obrigada pelo privilégio de podermos estarmos juntos e termos sido escolhidos por Ti. Agradecemos a nossa vida, a nossa saúde, agradecemos que podemos estar aqui hoje para alimentarmos o nosso espírito. E eu peço para que o Senhor me use como canal, nos use na nossa vida, no nosso dia a dia, para aprendermos cada vez mais que a palavra de Deus é um diário. O Senhor deixou escrito para que a gente pudesse conhecer mais de Ti e dos Seus planos para todos nós. Obrigada, Senhor, pela redenção, pelo perdão. Obrigada pelo Senhor nos fazer melhores pessoas sempre, todas as vezes em que abrimos nosso coração para sermos melhores. Obrigada, é a honra e a glória do seu nome fazemos essa live hoje, e amém. Vamos lá. Então, capítulo 12, as queixas de Miriam e Arão. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Presta atenção. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Então, imagina uma pessoa humilde. Imagina você entender o que que é a humildade especificamente. É Moisés. É o que a gente vê ele falando. Senhor, eu não sou o suficiente para falar com fulano e com Beltrano. Senhor, eu não, né? Ele se põe diante do Senhor como uma pessoa abaixo, né? Ele não tenta competir com Deus de nenhuma forma, ele não tenta dizer, vou fazer tudo sozinho, do meu jeito, ou do jeito que eu vou levar o povo, eu que tirei o povo do Egito, eu que fiz tudo isso, né? Então ele tem uma humildade muito grande, a gente já viu isso diversas vezes. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés. Deus está ouvindo o tempo inteiro. Se alguém fala mal de você, tenha certeza que Deus está ouvindo. Por que que é importante a gente fazer oração pedindo a Deus para nos livrar, né? Dos inimigos, de pessoas maldosas do coração, pessoas que não querem, né, falar bem de nós ou só mal de nós, ou que sujam, né, a nossa reputação, ou que inventam coisas. Por que que você nunca deve retrucar como vingança? Por que que você nunca deve, eu vou fazer igual, eu vou falar também da pessoa, falou isso de mim, vou falar aquilo dela. Ou se inventou a pessoa ir lá e falar mal da pessoa que inventou só para estar no mesmo nível, né? Por que que você nunca deve fazer isso? Porque Deus está ouvindo e com a palavra diz, Ele é o seu vingador. Não faça nada você, entregue a Deus. Ore a Deus para aqueles que falam mal de você. Ore a Deus para aqueles que têm inveja de você. Ore a Deus para aqueles que desejam coisas ruins a você. Ore a Deus porque Ele está ouvindo, por Ele ser onipresente, por Ele ser Deus, Ele está ouvindo, Ele está prestando atenção, e Deus é muito justo. Então Deus, Ele vai ouvir. Quando a sua oração chega até Ele, num caso específico, né? Se você se importou o suficiente para você é, falar com Deus e orar a Deus para aquela pessoa, não desejo o mal dela. Só ore, Senhor, aquela pessoa me fez o mal, não quero retrucar como eu faria, sendo humano.
Senhor, me ajude a fazer a forma correta, que os ouvidos daqueles que ouviram que a pessoa falou errado de mim ou mal de mim, não absorvam aquilo que é, porque não faz parte de quem. Então, pedir a Deus essas coisas é sempre muito mais importante do que você ir lá e fazer a justiça com a própria mão, ok? No mesmo instante, Deus não viu depois que eles falaram, no mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: Vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou a entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam. Desculpa, ele parou a entrada, né? Que estava na frente. Arão e Miriam. Chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhes disse: Ouçam o que vou lhes dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? Olha que lindo Deus. Aqui não é para a gente entender que Deus está defendendo somente Moisés. Ele está defendendo um servo, aquele que é fiel a ele. Olha como Deus defende, olha como ele faz, né? Falo com ele, como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, chamou Moisés. Ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir a viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã, que esse é um lugar que a gente vai ouvir bastante. Olha só, né? Aqui a gente vê uma pessoa reclamando, né? Duas pessoas reclamando de Deus, do que Deus escolheu como servo, do que Deus fez, enfim, reclamando, né? E Deus foi lá e falou: como é que vocês ousam falar de uma pessoa, né? Que eu escolhi, porque quando eles fazem isso, eles também põem à prova o fato de Deus ter escolhido Moisés, né? Não é somente, por que que Moisés fala com Deus? Deus fala com qualquer um, não é somente isso. É porque Deus escolheu Moisés. E aí você vai e põe em xeque a capacidade de Deus escolher alguém. E aí Deus vai lá e fala: como é que vocês ousam falar dele que tem sido fiel na minha casa, né? Então, é importante a gente ver aqui Deus defendendo aquele que é leal, que é fiel a ele, né? Que obedece, que escuta, tudo que Arão faz, que tudo que Moisés faz, escuta, obedece, ora, clama, né? Então são comportamentos de um relacionamento com Deus, não religiosidade, não somente ler o livro e fazer isso aqui, não, é de ter, lembra que a gente viu aqui Moisés falando com ele, Senhor, me mata, porque eu prefiro do que ver o que eles estão fazendo com o Senhor. Eu prefiro que o Senhor. Então é um relacionamento, né? E aí você vê Deus descendo, imagina Deus descer para poder, olha, defender uma pessoa, né? O que Cristo fez? Deus desceu para poder te defender, para poder me defender, né?
É isso que Deus fez com Cristo. Então, isso é lindo. É a forma com que Deus defende, é a forma com que Deus ama, é a forma com que Deus prepara, né, aquele que foi escolhido, é a forma com que Deus põe aquela pessoa que ele escolheu, seja você, seja eu, naquele lugar, para aquela missão, para aquela coisa, e ele que está nos protegendo, é ele que está conosco, é ele quem está colocando a caneta dele ali e assinando, né? Isso é lindo. Então, isso aconteceu agora com Miriam. Então, já entendam que Miriam tem essa personalidade, né? De chegar e falar de Moisés, ou questionar ou algo do tipo. Lembrando que Arão lá atrás também fez isso, né? Ouviu o povo, fez lá a- eu sempre esqueço a palavra em português. Em português eu realmente não sei, mas em inglês eu saberia. Mas a cabra de ouro, acho que foi cabra, não me lembro agora, bode de ouro, cabra de ouro, não me lembro, de ouro, né? Porque o povo queria um Deus e ele permitiu esse Deus ser construído, né? Então, a gente vê a diferença de três pessoas, três formas de amar a Deus, três formas de lidar com o próximo, né? E Deus falou não Números, ele falou em Levítico sobre amar o próximo como a ti mesmo, né? Ele falou do vizinho, ame o seu vizinho. Então, a gente vê aqui comportamentos que são detestáveis aos olhos de Deus. Então, Deus desce para dar uma lição neles. E como ela iniciou, como ela que começou a falar, eles estavam juntos, mas que ela falou, Deus deu a lepra nela para que ela possa ser retirada e recusa por 7 dias e não ficar falando mal, principalmente do irmão, né? Então é importante a gente ter visto isso aqui e aplicar isso para a nossa vida também, né? O quão feio é falar de alguém, ou falar da vida de alguém, ou mexer na reputação de alguém, ou apontar o dedo para alguém, ou questionar a vida de alguém. Por que que aquela pessoa tem isso? Por que que aquela pessoa fez isso? Por que que aquela pessoa foi escolhida para falar em nome de Deus? Ou por que que aquela pessoa faz... Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Agora a gente entra nesse embate, a gente entra nesse modo competição, esse modo inveja, esse modo rebeldia, isso não agrada a Deus, porque a gente não está ali somente falando da vida do próximo, a gente está pondo em xeque aquilo que Deus escolheu para aquele próximo, né? E isso, obviamente, que não é bem visto aos olhos de Deus, né? Enfim, é isso. Finalizamos hoje o capítulo bem curtinho, como eu falei, né? Mas Deus nos abençoe. Bezerro de ouro, obrigada, Vi. Bezerro de ouro, sempre esqueço. É, E é isso, finalizamos hoje. Amanhã a gente volta para um relógio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com o capítulo 13. E pedir a Deus, né, que nos abençoe, nos dê um ótimo restinho de noite e que a gente se vê amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo imenso para vocês e até amanhã. Bom descanso.